Você já ouviu falar que o Brasil é a pátria do espiritismo? É uma frase muito comum, mas a verdade é que nem sempre foi assim. Essa história de amor com a doutrina espírita começou lá no século XIX, em um cenário que misturava a ciência da época, o fascínio pela novidade e até mesmo o professor francês em umas mesas que giravam em salões da alta sociedade europeia. Hoje, nós vamos mergulhar nas origens do espiritismo no nosso país. Você vai descobrir como essa filosofia que nasceu na Europa encontrou aqui um território tão fértil que se transformou em algo totalmente nosso. Imagine a Europa por volta de 1850. Os salões aristocráticos não tinham TV ou internet. Então o entretenimento da moda eram as chamadas mesas girantes. Eram mesas que se moviam sozinhas, supostamente para se comunicar por meio de batidas. Era um passatempo intrigante para uns, e para outros, a prova de que algo estava acontecendo no mundo espiritual. Foi nesse cenário que surgiu um professor francês, o Allan Kardec. Ele não se contentou com a simples diversão. Kardec se dedicou a sistematizar esses fenômenos. Ele formulou perguntas, organizou as respostas dos espíritos e em 1857 publicou o Livro dos Espíritos. Foi o nascimento oficial do espiritismo como uma doutrina que se sustenta em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Na segunda metade do século XIX, o Brasil imperial vivia um momento de intenso intercâmbio com a Europa. A elite brasileira, especialmente no Rio de Janeiro, lia os jornais franceses e buscava se atualizar sobre as novidades do Velho Mundo. Não demorou para que as notícias sobre mesas girantes e a obra de Allan Kardec chegassem por aqui. O que atraía a elite letrada, como médicos, advogados e políticos, era a promessa de uma ciência do invisível, algo que unia a racionalidade de uma nova ciência com a espiritualidade. Era uma alternativa que parecia moderna, em contraste com a Igreja Católica, vista por muitos como conservadora e ultrapassada. A curiosidade rapidamente se transformou em organização. Em 1865 surgiu a primeira instituição do tipo no Brasil. Logo depois, outras associações começaram a ser criadas, como a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. A demanda por conhecimento era grande. Logo as obras de Kardec começaram a ser traduzidas e publicadas por aqui. E não apenas livros. Jornais especializados como o Eco de Além Túmulo, fundado em Salvador em 1869 por Luiz Olímpio Teles de Menezes, ajudavam a disseminar a doutrina. O espiritismo parava de ser só uma moda importada e começava a fincar raízes no nosso país. É claro que uma doutrina que falava sobre comunicação com os mortos não seria aceita sem resistência. A Igreja Católica, que tinha um poder enorme na sociedade brasileira, foi a principal adversária. O clero viu o espiritismo como uma superstição perigosa e uma ameaça à fé. Eles chegavam a proibir fiéis de lerem os livros de Kardec. No meio intelectual, o debate era igualmente intenso. Muitos intelectuais e jornalistas zombavam do movimento, acusando os médiuns de charlatanismo. Caricaturas em jornais satíricos mostravam médiuns enganando pessoas ingênuas. Apesar das críticas e da perseguição velada, a semente já tinha sido plantada e o movimento crescia de forma constante. O espiritismo encontrou no Brasil um ambiente muito particular e propício. A religiosidade popular brasileira sempre foi uma mistura de referências: a fé católica, a cosmovisão indígena e as tradições africanas. A ideia de comunicação com espíritos, de forças invisíveis e de curas espirituais não era de jeito nenhum uma novidade para a mentalidade brasileira. Essa adaptação foi tão forte que o espiritismo brasileiro se distanciou em parte do modelo original francês.
Enquanto Allan Kardec focava na filosofia e na ciência, aqui no Brasil o foco se tornou a caridade e a assistência social. Surgiram os centros espíritas que ofereciam paz, aconselhamento e, acima de tudo, ajuda material aos mais necessitados. Essa característica de ser uma religião que age na comunidade é uma das marcas mais fortes do espiritismo brasileiro. Entre os mais importantes divulgadores, um nome se destaca: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O famoso Bezerra de Menezes, médico e político de prestígio, ele se tornou um dos maiores líderes do movimento no final do século XIX, ganhando o apelido de Kardec brasileiro. Sua conversão ao espiritismo e seu trabalho em prol da doutrina foram cruciais para dar legitimidade e popularidade ao movimento. Foi com a liderança de figuras como Bezerra de Menezes, com a criação de centros e com a adaptação à cultura local que o espiritismo deixou de ser uma curiosidade da elite e se tornou uma religião de massa. Com o tempo, o espiritismo se espalhou por todas as classes sociais. Ele oferecia explicações sobre o sofrimento, uma visão de justiça divina pela reencarnação e, principalmente, uma prática religiosa que unia fé e caridade. Essa combinação foi imbatível. No final do século XX, o Brasil já era considerado o principal polo espírita do mundo. O espiritismo se tornou parte da nossa identidade cultural, uma manifestação genuinamente brasileira de uma doutrina que nasceu em outra terra.